Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. Oi, eu sou Gabriela Fortetti, eu estou cursando o terceiro ano de jornalismo aqui na UFPR e eu vou apresentar um pouquinho da reportagem de rádio É Cachaça e Ponto Final, produzida pelo Vitor Hugo Batista, Rafaela Razeira e eu. Esse produto final é fruto da disciplina Laboratório de Rádio Jornalismo 2 do nosso curso, ministrada pelo professor mestre Ricardo Tesseroli. Nessa matéria, a gente tinha que produzir um programa de rádio inteiro toda semana, desde a procura de pautas até a edição do programa em si. Tudo isso. E no final, ele era veiculado na UniFM aqui em Curitiba. A nossa reportagem se enquadra na editoria Cultura e é uma grande reportagem com 10 minutos. A nossa equipe ficou responsável, então, por esse quadro no mês de setembro de 2019. Para começar a produção, a gente pegou o calendário de datas comemorativas do mês e foi ver se tinha alguma coisa que desse pauta. E a gente achou o dia 13 de setembro, que é o Dia Nacional da Cachaça, um tema incrível para se tratar em uma grande reportagem de cultura, porque daria para explorar bastante alguns formatos mais divertidos e dinâmicos para esse assunto. O desafio, a partir daí, foi criar um material que se aproximasse de uma viagem gastronômica. A gente não queria que fosse nada muito formal, nem super estilo de livros de história, sabe? Então a viagem gastronômica era talvez o estilo que mais desse liberdade pra gente e até contemplasse tudo que a gente estava pensando para a reportagem. A produção É Cachaça e Ponto Final seria então meio que um guia rápido e prático para quem quisesse saber um pouquinho mais sobre essa bebida, símbolo do nosso país. Bom, a gente tinha a pauta e o estilo que a gente queria. Agora entra a parte de como essa reportagem seria escrita. Para fazer uma viagem gastronômica sem necessariamente ter que viajar, a gente pensou em passar por todos os pontos da bebida de forma resumida. Como assim? A reportagem seria dividida, então, em 3 partes, que ficaram história, identidade e consumo. Em história, a gente falaria sobre as origens da bebida nos primeiros engenhos do Brasil, a produção feita pelos escravizados da época, a importância cultural da bebida para o nosso país. Enfim, seria um apanhado histórico resumido para contextualizar o ouvinte no assunto. Já a parte da identidade seria mais focada na essência da bebida e da sua produção. Então, tudo que envolvesse suas características seria tratado como variações da bebida, como degustá-la, métodos de produção, tipos de barril, regiões com alambique, tudo isso. E por fim, em consumo, a gente pensou em trazer o tema para mais próximo do ouvinte. Então, seria uma parte focada em contar histórias pessoais de impacto dessa bebida na vida de alguém ou de algum apreciador da cachaça. Tudo pra gente conseguir finalizar essa passagem de informações sem perder a identificação com o público. Tá, depois de fazer essa estruturação, a gente pensou, bom, a gente precisa achar personagens que se encaixem nessa viagem gastronômica. E aí essa escolha também foi bem pautada na nossa ideia de regionalizar a cachaça, que era a reportagem começa com um apanhado geral e nacional do assunto, mas logo depois a ideia era já passar para algo mais palpável para o curitibano. Então, uma viagem no mundo da cachaça dentro de Curitiba. Sabendo que não existem alambiques na cidade, o nosso foco maior então se voltou para a teoria da produção e para sua degustação. Então, na parte da identidade, a gente conversou com a Eliane Girardello, que é sommelier de cachaça e proprietária da Vô Milano Cachaçaria, que é a única loja 100% especializada em cachaça em Curitiba. A Girardello seria, então, a pessoa perfeita para falar sobre o processo de produção da bebida, as suas variações e como degustar. Então, a gente foi até a cachaçaria, lá no mercado municipal, conversou com ela, conheceu algumas variações da cachaça e até degustamos algumas delas para experimentar na prática tudo que ela falou pra gente. Essa conversa e essa parte final da degustação foram fundamentais para a gente dar aquele gostinho de viagem gastronômica, de ter a opinião e experiência pessoal do próprio repórter na reportagem.
Já na parte final, no consumo, o personagem precisava ser alguém muito apaixonado pela cachaça, que pudesse falar por experiência pessoal qual era realmente o impacto dessa cultura na vida das pessoas. E a gente conseguiu conversar com o Orlando Reg, que é alguém com mais de 7.000 garrafas de cachaça dentro de casa. E além disso, ele tem uma marca própria de cachaça. Então ele é a pessoa mais do que perfeita para fechar essa reportagem, levando a viagem gastronômica para dentro de casa, para a realidade de um consumidor local, sabe? E por fim, para completar nossa produção, a gente também cuidou de fazer a edição conversar bastante com o estilo mais dinâmico que a gente queria dar para a reportagem. A narração foi feita para simular alguém que está em movimento, sinalizando os lugares que visitei, as ações que eu fiz e o percurso da minha viagem. E além disso, a gente também escolheu trilhas sonoras que fossem mais divertidas e tivessem a ver com o tema. E adicionamos alguns sons para ambientalizar o espaço, como o barulho de espaço público, quando a gente foi até o mercado municipal visitar a Van Milano Cachaçaria. Enfim, tentamos ao máximo encaixar essa reportagem em um estilo mais divertido e que conversasse diretamente com o público para gerar interesse das pessoas nessas informações que a gente estava passando. Enfim, essa foi minha apresentação sobre a reportagem de rádio É Cachaça, ponto final. Mas só não tem